testar aqui. Aí. Diga comigo, Shabbat Shalom. Deixa eu colocar um novo fone aqui. Ah, deu uma troca aqui. Como vocês estão aí? Tudo bem? Estão ouvindo bem? Vamos assistir a entrada do Shabbat, a despedida do Shabbat. O sol está nesse ponto e nós estamos agradecendo a Deus por esse dia tão fantástico. E aqui de fundo, aqui uma música linda do Luciano. Agora o som voltou, né? Ah, agora sim. Voltou o som. Isso? Vamos adorar a Deus com esse hino lindo aí. Luciano Camargo, grandioso estudo. Aleluia! Faltam 6 minutos para as 8 horas. Quero que você envie essa live para seus amigos, pessoas que você ama. Nós vamos abençoar o nosso Shabbat e no final vamos abençoar a próxima semana. Muito importante. Já expliquei nas outras lives que quando você separa esse dia, o Shabbat para Deus, Deus abençoa todos os outros 6 dias da semana. Aleluia. Então diga para alguém, Shabbat Shalom, Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós estamos percorrendo a Bíblia. Olha, o vento está forte aqui. Vamos se aproximar. Nós estamos lendo junto com vocês dos 13 atributos da misericórdia de Deus. Estamos contando a história de que quando Moisés ele buscou a Deus durante 40 dias e 40 noites, sem comer e beber. E ele pedia a Deus que Deus perdoasse o povo, o pecado do bezerro de ouro. E Deus estava difícil de perdoar. Até que Moisés recebe uma revelação de Deus dos 13 atributos de Deus. E Moisés fez disso uma oração, chamada oração das 13 pétalas. Então diga, a oração mais poderosa. Diga, a oração mais poderosa da Torá, da palavra de Deus, da Bíblia. Quando Moisés consegue o perdão para todo Israel. Eles fizeram o pior pecado que poderia, né? Construir o bezerro de ouro. Deus ficou muito ofendido. Então Deus realmente decidiu destruir aquele povo. E Moisés vai orar. E ele não consegue com 40 dias de jejum. Vai mais 40. Mas a oração não estava dando certo. Então, Deus fala para Moisés, Moisés, vamos começar de novo. Deus se revela para Moisés e diz, vamos começar de novo. Eu vou te ensinar como que você ora. Deus ensinou Moisés a orar citando os atributos de Deus. Compreende? Ele diz misericordioso. Misericordioso. Moisés começa a dizer, Senhor, Senhor, Deus poderoso e forte, compassivo, olha aí,
Primeira, Senhor, misericordioso antes da pessoa errar. Segundo, misericordioso depois que a pessoa erra. Terceiro, Deus forte. Quarto atributo, compassivo. Quinto, bondoso. Hoje é. Sexto, longânimo e paciente. E vamos entrar no sétimo. Grande misericórdia. Porque nós vamos adiantar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Quero que nesse momento você diga para Deus, como Moisés, Senhor, Senhor, Deus grande e poderoso, compassivo, que tem compaixão, misericordioso, piedoso, bondoso, grande em beneficência, longânimo, tardio em irar-se, grande misericórdia, grande em fidelidade. Grande em fidelidade. Guarda a misericórdia por 1000 gerações. Perdoa a iniquidade. Perdoa a rebeldia. Senhor que perdoa o pecado. Também corrige e faz justiça. Quando Moisés acabou de elogiar Deus desse jeito, Deus disse, tá bom, Moisés, pede o que quer, pede o que quer. É isso que eu quero ensinar para você. Você tem que saber chegar em Deus. Assim como você tem que saber chegar no seu Pai. Muito bem. Faltando 1 minuto para 18 horas. Quando chegar 18 horas, nós vamos orar entregando o Shabat. Eu prometi estar às 18 horas. E eu que entrei antes para dar tempo a você enviar para os seus amigos. Quero que você poste aí no seu, no seu Insta. Me ajuda a levar essa mensagem. Tá bom? Quem é que postou aí? Você já postou lá? É o primeiro. Eu vou dar um presente para esse pessoal que está postando, me ajudando a divulgar, viu? Vou dar o livro, o e-book, Namorando Deus. Muito bem. Falta 1 minuto para 18 horas. Dá tempo de você enviar para mais de 10 pessoas, 20 pessoas. Envia para os seus amigos. Tânia, vou te mandar o livro agora mesmo. Oh, Andressa, manda aí. Namorando Deus. Nem lancei esse livro, é e-book, mas é o livro mais gostoso que eu já fiz, né? Foi lá em... Olha, meu amor, manda um oi, amor, para esse pessoal que está no monte. Quantas pessoas tem no monte aí? Ah, deve ser muitas, né? Estão arrumando um monte para você chegar lá, ó. Está tudo arrumadinho, tudo bacana. Muito bem, 18 horas. Você vai dizer para Deus, Senhor, muito obrigado pelo Shabat, que o Senhor me concedeu passar 24 horas na tua presença. E eu quero te agradecer, Senhor, e pedir que todas as bênçãos que o Senhor promete para aqueles que observam o Shabat, o Senhor prometeu que o Senhor vai nos dar a graça de cavalgar sobre as nuvens, de estar por cima e não por baixo. Então te peço que cada pessoa que está nesse momento conosco, orando, entregando o seu Shabat, seja abençoado em nome de Jesus. Levante a sua mão, se possível na direção leste. Jerusalém está no leste. E eu peço que Deus também abençoe a tua semana, os próximos 6 dias sejam abençoados, conforme a promessa do Senhor. Os próximos 6 dias da semana sejam abençoados. Diga em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Vamos enquanto não anoitece, a gente faz aqui mesmo, que eu gosto desse lugar aqui. E ouvindo aí o Luciano Camargo, é isso? Louvado seja Deus. Mas já está escurecendo, né? Muito vento, né? É muito vento, o pessoal está falando do vento, é muito vento. Então vamos entrar. Aqui está aconchegante, gostoso, iluminado. Lá atrás, uma visão linda. Muito bem, queridos. Então, nós, nas últimas lives, nós começamos essas lives para ensinar você a orar. E começamos 13 semanas, mandamos você fazer 13 pedidos, colocar os seus pedidos em oração nesses 13 dias.
e todos os dias acompanhar e entender um pouquinho mais como que a sua oração vai se tornar poderosa, vai se tornar eficiente. E tem tanta gente, minha esposa dias atrás me falou, puxa, mas que coisa boa, era às 10 da noite, né? Estava fazendo às 10 a vigília. Mas a vigília começa às 18 horas, a primeira vigília, você sabia disso? A primeira vigília começa às 18 horas. Então é uma vigília das 18 até 21 horas, uma vigília. E muitas pessoas se sentindo abençoadas por esse momento, que é a hora da viração do dia. Então é importante que eu vou ensinar para vocês que desde o início do mundo não tinha uma fórmula de oração, não tinha uma fórmula feita, escrita de oração. Deus foi entendendo e ouvindo as pessoas, como ouviu Abraão, ouviu Moisés, Isaac, ouviu. E ele foi, essas orações que esse povo fazia, foi sendo gravada, ensinada e passando de pai para filho. E então tem a oração de Ana, por exemplo, oração poderosa, lá em 2 Samuel 2, que ela orou para ter um filho e ganhar um filho, né? A oração de Ana, na Bíblia, é a oração mais poderosa das mulheres. Ela pediu a Deus que se desse filhos para ela, ela daria o primeiro filho a Deus. Então essa oração é copiada, ou seja, o pessoal de Israel quer fazer a mesma oração de Ana. E a oração de Moisés é uma oração poderosa para quem quer ver toda a família salva, a nação inteira liberta. E eu sei que todos vocês querem isso, né? Então, importante que você entenda que Moisés ficou tanto tempo em jejum, 40 dias de jejum. Eu fiz 40 dias várias vezes na vida. Eu sei o quanto é duro você estar orando em jejum e não acontece nada. Está muito forte o vento. Agora está assobiando o vento. Mas é uma visão linda lá, né? É um azul gostoso no final do dia. É o momento que é entre céus e terra, né? Noite e dia. Não é bem noite, não é dia mais. Então está uma abertura que chama-se portal. E esse portal ele abre-se. E nessa hora é uma troca de anjos. Nesta hora os anjos que estavam orando sobem, os anjos que vêm para a noite descem. Então hoje eu quero aprofundar com vocês. Você já viu lá que o Moisés pediu para ver a glória de Deus, ver o rosto de Deus. E Deus então, na hora que ele pede, Deus se revelou. E Deus começa a dizer para Moisés como que ele quer ser chamado, como que ele quer ser conhecido. Isso é muito importante porque você não pode ver Deus. Mas você também não pode ver o vento. Mas você pode ver o que o vento faz, mesmo sem ver. Você pode sentir o vento. O vento está sacudindo tudo agora aqui. Da mesma forma, Deus é assim. Você não vê, mas ele sacode tudo. Então, quando Deus diz para Moisés que o jeito certo dele orar, e Moisés pediu, quero ver o teu rosto, quero te conhecer, quero saber. Deus revela para ele, quero que você repita, Deus revela para Moisés o seu caráter. Guarde a palavra caráter. Guarde aí no seu coração, porque eu vou falar muito disso. Tem pessoas que pensam que o caráter não importa. Importa muito para Deus. Então, quando Deus se revela para Moisés, primeiro ele revelou o seu caráter. Depois ele revelou o seu amor. Olha só. Então, quando Deus revelou a sua glória, ele revela o seu caráter, o seu amor, o seu coração. E foi tão forte a manifestação que Deus disse para Moisés, eu vou passar por você, mas você vai me ver pelas costas. Eu vou te colocar aí numa fenda, numa rocha, e vou colocar a mão assim para que você seja protegido. Protegido do quê? Do poder tão grande de Deus que nenhum ser humano poderia ficar vivo, né? Então, quando a presença de Deus vem, ninguém aguenta de pé. Quanto mais da presença de Deus, quanto mais forte a presença de Deus,
mais fraco o homem se sente nessa situação de estar de pé, né? Então, quando Deus se revela para Moisés, vou te dizer quem eu sou, porque Moisés não conhecia Deus ainda direito. Amados, eu garanto para você que tem muitas pessoas que ainda não sabem. Por exemplo, você sabe o que Deus gosta? Você sabe que no casamento, a primeira coisa que você aprende antes de casar, tem que conhecer tudo um do outro. Se você não conhece, o casamento pode não ir bem. Então, Deus diz assim, Moisés, eu vou te mostrar a minha glória. Aí Deus começa falando tudo que ele é. Então, eu vou recapitular, porque eu acho importante você guardar isso. Quando Deus fala assim, como você vai orar? A palavra é Senhor, Senhor, 2 vezes Senhor. Então, primeiro atributo, Senhor, segundo, Senhor. O que quer dizer primeira vez Senhor? Está falando Senhor é dono, mas tem muitas traduções. Mas ele está dizendo assim que Deus é misericordioso com o homem. Ó. Deus é misericordioso. Peraí, deixa eu recapitular aqui. Misericordioso com o homem. Eu já estou rolando outras línguas. E que conhece o homem antes de pecar. Já sabia que era você. Depois a segunda vez, Senhor, ele é misericordioso depois que a pessoa erra. Ou seja, Deus não erra quando tu peca e não erra quando você foi perdoado. Ele continua o mesmo. Isso é importante você gravar. Número 3, Deus forte e poderoso. Um Deus que é tão poderoso que ninguém tem mais poder. Satanás não se compara com Deus. Nada se compara. Aí ele começa a falar das virtudes de Deus. Compassivo, diga compassivo. O que é compassivo? A palavra vem da palavra compaixão. O que é compaixão? Deus está dizendo, eu tenho compaixão. É uma pessoa que se coloca no lugar da outra. Eu lembro que quando eu estava começando o trabalho na cidade de Sobradinho, tinha uma irmã da igreja doente no hospital há muito tempo. E eu observei que não vinha ninguém da igreja visitá-la. Aí um dia eu falei para a igreja, o grupo todo, queridos, vocês gostariam de um dia estar no hospital e não receber nenhuma visita? Ah, não, ninguém quer. Então, como vocês deixam a irmã de vocês lá sem nenhuma visita? Faça aos outros o que você quer que seja feito para você. Então, se coloque no lugar daquela pessoa doente. Isto é compaixão. Jesus, quando curava alguém, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão. Compaixão. Compaixão é alguém que se coloca no lugar do outro. Você tem que se colocar no lugar da outra pessoa do seu lado. Depois a palavra bondoso é grande em beneficência. Ele é grande para fazer o bem. É grande em generosidade. E a próxima, essa é a sexta de hoje, longânimo, paciente. Deus é longânimo, paciente. O que quer dizer isso? Que ele tem uma paciência muito maior que a do Jó. E Moisés, depois de ouvir tudo isso e passar um tempo com Deus, ele foi chamado do homem mais paciente, o homem mais manso da terra. E antes ele era violento. O que aconteceu quando Moisés teve esse encontro com Deus? Agora os outros atributos da misericórdia também continua. Ele é grande em fidelidade. Ele guarda a misericórdia por 1000 gerações. Agora escute essa. Que coisa tremenda. Ele é misericordioso, perdoa a iniquidade, perdoa a rebeldia, perdoa o pecado. Mas também corrige e faz justiça. Aí vem a pergunta assim. Quando eu fazia o catecismo lá, 12, 13 anos, a gente tinha um medo de Deus, que a igreja, onde eu comecei, né, católica, assustava muito a gente que Deus é... Cuidado que Deus vai te castigar. A gente criou a imagem de Deus castigador. Alguém que castiga. A gente fica com medo de Deus. A gente ia na missa de medo. E como eu era muito arteiro, né, acabei nem o padre não deixou fazer a primeira comunhão. Eu, nessa igreja, né, acabou que eu me tornei uma pessoa rebelde. E com a minha adolescência eu estava muito afastado de Deus.
Eu tinha uma imagem de Deus horrível. Agora, hoje, eu estou ensinando para vocês 13 qualidades de Deus, chamadas atributos só da misericórdia. 13. Então, ele é bom, ele ama. No primeiro dia da criação, vai ser uma aula daqui a uns dias. Primeiro dia da criação, Deus derramou a emanação do amor dele. Segundo dia, a justiça. A justiça é a espada. A justiça pega na cabeça do inimigo. Como é que Deus pode ser bom e ao mesmo tempo ele arrancar a cabeça do pessoal? Quantas pessoas Deus matou? Ele está matando um monte até hoje. E aí? Mas será que ele é ruim por isso? Não. Ele é justo. Então aqui está a bondade de Deus, o amor de Deus, e aqui está a vara. É que nem você, que eu sou casado com uma esposa maravilhosa, o nome Mara já fala, né? Mara. E ela tem essa emanação da justiça, e Gevurah, do segundo dia, a espada. Então ela tem uma habilidade de arrancar a orelha dos filhos sem machucar. Até que dói, mas fica uns dias. Ela pega os membros da igreja, todos, mas diz cada coisa e fala, arranca, dá tom, vai. Meu Deus! E ninguém fica chateado com ela. E eu, o dia que eu esqueço de cumprimentar alguém, já fica um dodói. Os filhos não suportam que se eu chame atenção, então qualquer coisa eu mando ela. E aí? Por um lado, eu tenho amor pelos filhos, pelas pessoas, mas eu não posso ficar só no amor. Tem a justiça também. Ser justo. Queridos? E aí para frente vai. A terceira emanação é a harmonia, a quarta vitória, e assim vai. Então, passo a passo, você vai entender que um dia Deus vai fazer justiça, e ele pode trazer juízo e causar, e ninguém entende. E pessoas dizem, não, mas onde é que Deus estava quando as torres gêmeas caíram? As pessoas não entendem que Deus julga, tá? E abençoa aquele que é justo, e aquele que merece, ele dá um jeito também. É Deus que resolve isso. Então ele tem vários atributos. Só que, vamos pegar os dois atributos principais aqui. Ó, aqui está falando que ele faz beneficência até 1000 gerações. Ou seja, Deus abençoa os teus filhos até 1000 gerações daqueles que amam a Deus, né? Aqueles que Deus tem misericórdia, ele abençoa até 1000 gerações com a sua misericórdia. Mas aqueles que são ruins e precisam, né, justiça, Deus visita a iniquidade dos pais até a 4ª geração. Então preste atenção agora aí. Então tem 4 gerações que Deus visita, trazendo o mesmo problema dos pais, ou deixando acontecer, quando as pessoas são ruins. Então, uma pessoa muito ruim, um bandido, alguém, ele passa para as próximas gerações, aquela situação, aquele juízo passa para as 4 gerações. A maldição, tipo, a família quebrou, faliu, essa quebradeira vai passar para 4 gerações. Eram viciados, eram feiticeiros, então aquela vida terrível vai passar até 4 gerações. Até que chegue alguém na tua vida, chega um profeta, um apóstolo, um pastor e fala assim, quando você encontra Jesus, então você começa a receber das misericórdias de Deus. Até tem um versículo muito lindo que eu gosto, né, que todos vocês devem gostar, que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Por isso que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque de manhã renova a misericórdia. Percebeu aí? Então diga comigo, sofrendo a noite toda. Diga por quê? O laço veio, né? E aí você está chorando lá, e será que Deus me abandonou? Estou sendo castigado, e papapá. Pode ser que seja aqui, quando Deus não leva, Deus corrige e faz justiça. E não leva o culpado por inocente. Essa é uma dos atributos de Deus, é o último.
Você compreendeu? Se você compreendeu, isso fica muito bom. Me fala aí se você está entendendo. Então, quando você conhece todas as características de Deus, diga característica. Quando se refere a Deus, as características de Deus, a gente chama de atributos. Quando chega no ser humano, a gente chama virtudes. É importante saber que todas essas características de Deus, que eu vou dar talvez amanhã, depois de amanhã, vou falar dos atributos. O amor é um atributo de Deus e esse amor também está no homem. Então é importante que tudo que Deus tem de atributo, ele passa para o homem, tá? Para que o homem pode e tem dentro dele todos os atributos. Então quer dizer que esses 7 primeiros atributos que nós estudamos nesses 49 dias, hoje nós estamos no 8º, é isso? Temos aí um livro chamado A Contagem do Homem, que é 49 dias. Nesses 49 dias, todos os dias nós trabalhamos uma área da nossa vida. Os primeiros 7 dias nós falamos tudo sobre o amor. Eu vou colocar hoje na live, nesse texto de hoje, vou postar. E vou colocar também aí os exercícios que a gente fez semana passada. Então, para explicar melhor, esses atributos de Deus, o desejo de Deus, até eu vi se o João não tinha hoje um espelho, né? O apóstolo Paulo diz que nós somos como um espelho, ó, que reflete, está refletindo. Ó. Se estiver muito sujo, não vai refletir a luz. Então nós somos como um espelho que reflete a luz de Deus. E como que eu posso refletir a luz de Deus? Há um exercício que os judeus fazem, que são 49 exercícios, 49 atividades em 49 dias. E quando chega no Pentecoste, 50. Aí em Pentecoste, Moisés recebeu a glória de Deus e ele brilhava. Aquele brilho chama-se esplendor. Esse brilho chamado esplendor, todos nós tínhamos. Eu, você lá no paraíso, nós brilhávamos. Jesus também brilhou na frente dos seus apóstolos. Então, esses atributos de Deus, eles trazem uma energia, um poder que faz, ou seja, que emite a luz de Deus. Você sabe que o homem é luz pura, energia. A ciência hoje, ela já provou isso aí. Nós somos feitos de luz. Então, quero dizer, Jesus também disse isso, né? Então, essa luz, ela está coberta por uma pele, é como um espelho que sujou. Está sujo, hein? Então, queridos, esse espelho sujo precisa limpar. E para limpar, é muito importante você exercitar amor, justiça, amém? Harmonia e todos os atributos de Deus. E eu estou com muita vontade de passar isso para vocês antes da escola, porque virá muita unção esse ano, meu Deus do céu. E esta unção, para entrar dentro das pessoas, precisa estar limpo o copo. Então, diga limpando o copo. Limpando o copo. Então, o homem foi criado para refletir a glória de Deus. Mas quando ele pecou, ele apagou essa glória, ele abafou o espírito, o espelho que reflete a alma está sujo. E essa limpeza exige uma caminhada para limpar tudo. São 49 níveis de impureza que tinha no Egito. Levou 49 dias para limpar, né? Muito bem. Então vamos lá. Resumindo, o tema nosso é o amor de Deus. A primeira manifestação é o amor de Deus. Então aqui chama todos os namorados aí, os noivos, casados, para ouvir isso. Esse amor que manifesta no primeiro dia da criação, chamado Hesed, do hebraico, mas também significa, inclusive no hebraico tem outro nome também, que é Ahavá. Então esse amor de Deus, ele é a primeira manifestação. Quando você está lá apaixonado, aquela coisa,
você está cheio de Deus, você está cheio de glória. Ninguém consegue amar separado de Deus, independente de Deus. O amor, Deus é amor. Quando caiu a bola de fogo no Faxinal Soturno, a gente sentia muito amor, assim, uns irmãos uns pelos outros. Coisa impressionante, ficavam horas abraçados, visitavam, se ajudavam de uma forma especial. Vamos lá, uma colher de chá para os namorados hoje, namorar amanhã. Diga comigo, significado do amor de Deus. Primeiro, diga, Deus é conhecido na Bíblia por amor. A frase mais curta, o versículo mais curto da Bíblia. É um dos mais curtos, né? Ó, Deus é conhecido assim, ó, Deus é amor. Então, por que não fala Deus é poder? Deus é amor. Porque a base de todas as emanações é o amor. A base de tudo que Deus fez é amor. Mesmo quando Deus castiga, ele é com amor. É que nem a mãe, quando vai castigar um filho, ela não tem muito, falar assim, eu pelo menos não gosto de bater em filho, né? Nunca bati, pelo menos. Então, quando tem que castigar, Deus sofre mais do que o castigado. Então diga comigo, amor no hebraico não é só emoção. Repita comigo, ahavá. Amor é entrega, amor é escolha, amor é compromisso. Então guarde o significado das palavras no hebraico. Quando você estuda o hebraico, você tem um novo entendimento. Então quando fala que Deus me ama, esse amor que ele tem, o amor escolhe, ele nos escolheu. O amor é uma entrega, ele se entregou por nós. O amor é compromisso, ele se comprometeu conosco. Amor é aliança, ele também fez uma aliança conosco. Então isso é fantástico de você saber que tudo que Deus, o amor dele, ele vem para nós antes de nós sermos perdoados, nosso pecado, depois de perdoados, e continua para sempre. E ele quer continuar até 1000 gerações. Meu Deus do céu, diga aleluia. Então, no hebraico, o amor não é apenas sentimento. Amor é compromisso, entrega, aliança. Por isso que os judeus eles não se separam. E quando eles casam, não precisa ter aquele amor, atração. De repente, os pais escolhiam, você casa com aquela, chega lá, nem conhece. E depois o amor brota por quê? Compromisso, aliança. E todos os filhos aprendem a dar esta importância para o cônjuge, né? Então diga comigo, Moisés, ele foi transformado pelo amor. Moisés ele era agressivo, Moisés matou gente, Moisés era violento, Moisés não tinha papo na língua, Moisés não levava desaforo para casa. E agora Moisés tem um encontro com Deus. O cara de medroso virou corajoso. De inseguro tornou-se seguro. Impulsivo, ele tornou-se agora controlado. Era irritado, agora se tornou uma pessoa chamada um homem mais sereno da terra, mais calmo, mais manso, né? Então, isso tudo aconteceu nessa manifestação de Deus. Então, aqueles atributos que Deus tem, ele foi falando para Moisés e foi passando para Moisés. Humildade, paciência, misericórdia, perseverança, fidelidade e amor pelo povo. Moisés tornou o homem mais manso e mais amoroso da terra. Queridos, como nós precisamos disso, como pastores precisam disso. Então, todos nós precisamos, pais também precisam. Então, quando Moisés teve esse tempo com Deus, ele voltou para casa e ele brilhava. Que brilho era esse? O esplendor de Deus. Ele tinha que usar um véu. Então, era um reflexo da glória de Deus. Ele tornou-se como um espelho, o espelho foi limpo. E agora ele consegue refletir a glória de Deus. Então, quanto mais perto, repita, quanto mais perto de Deus, mais você vai refletir a glória de Deus. Queridos, existe uma porcentagem, existe uma medida, né? Os sacerdotes de Israel, eles falam que o sacerdote tem que passar a metade do tempo na presença de Deus e a outra metade na presença do povo, no seu trabalho. Só na presença do povo ele se corrompe e vira igual ao povo. Só na presença de Deus ele vai se arrebatar que nem Enoque. Então ele tem que medir isso. Eu estou em falta aí, não consigo, acho que estou devendo uns 70% aí, questão do povo. Mas com Deus está bem alto.
Vamos lá. Então, fechamento aqui, para nós não ficar muito tempo, porque está tudo escrito aqui. Vamos dizer umas frases aqui interessantes. Ó, o amor é a raiz. A misericórdia, a bondade, a compaixão, a paciência e o perdão são frutos desse amor. Tá? E aqui tem alguns exercícios que nós fizemos semana passada, para quem perdeu. A primeira semana dessa contagem do Homer, nós meditamos sobre o amor no amor. O amor repete 7 vezes. Então, o amor no amor, disciplina do amor, equilíbrio do amor, perseverança do amor, humildade no amor, conexão no amor, reino no amor. Ixi, olha como. Então, o primeiro exercício do dia para você desenvolver essa semelhança com Deus, essa mesma qualidade de Deus, o exercício é o seguinte: faça algo bom por alguém sem esperar nada em troca. Você fez alguma vez, ou você tem feito isso, vou fazer algo por alguém sem pedir nada em troca? Quando você faz isso, você está limpando o teu espelho para refletir. Quando a pessoa abençoada por você, ela olha para você e vê a glória de Deus. Você já fez isso? Eu gosto de fazer isso. Viu uma pessoa na rua, precisando de esmola, se for um chefe de família, se for uma pessoa machucada, doente, perna quebrada, qualquer coisa assim, que a gente vê que a pessoa... não, a pessoa está todo dia ali. Eu gosto de dar uma oferta, o maior que tiver no bolso. Eu lembro de um que, faz muito tempo, ele estava ali com uma perna bem machucada assim, e pedindo, sou pai de família, desempregado. Eu parei e dei uma nota de R$100 para ele. Esse homem deu glória a Deus, aleluia, saltou, saiu correndo, largou até a caixa. Então o objetivo de você fazer o bem para alguém é que aquela pessoa dá um glória a Deus e Deus se manifesta através de você. O amor de Deus passa, o amor de Deus passa e passa para o outro. Segundo dia, disciplina no amor. Ó, que coloque limites saudáveis em alguma área da sua vida sem deixar de amar. Aqui o segundo dia você tem que controlar o teu amor. Por exemplo, teu amor pelos teus filhos. Esse amor não pode ser liberal demais. Você não pode deixar ele ficar na internet 24 horas porque eu amo meu filho. Você não pode dizer assim, eu vou deixar ele escolher o que ele quer fazer porque eu amo meu filho. Nada disso. Ó, segundo dia, a disciplina. Você não vai assistir televisão, você vai orar. Você, meu filho só vai na igreja quando eu quero, ou busca Deus só quando eu deixo ele à vontade para ele escolher depois de grande o que ele quer fazer. Que isso, gente? É os pais que eles têm, é o mandamento mais importante da Bíblia, que os pais devem ensinar os filhos a amar a Deus 4 vezes por dia. Então, no segundo dia, você vai fazer uma tarefa e coloca limites. Terceiro dia, o equilíbrio do amor. Demonstre amor com sabedoria, sem exagero e sem frieza. Então, fazer algo de graça, de bondade, para alguém que não conhece, que não vai poder te dar o troco, isso aí vai gerando a presença de Deus, os atributos de Deus em você. Depois, perseverança no amor. Continue fazendo o bem mesmo que não receba reconhecimento. Meu Deus, aqui... Eu abençoo pessoas, não só um dia, nem só uma semana, meses, anos. É a coisa mais difícil. Sabe aquela pessoa que não te dá nada em troca, aquela pessoa que te fere, aquela pessoa que te corta, e você está sempre abençoando. No Faxinal Soturno eu coloquei uma camiseta escrita assim, mais importante é o amor. Eu passava pela rua, as pessoas me faziam assim um monte de sinais, né? Aquele coisa, mano. Eu, com a janela fechada, não vi o que a pessoa falava, mas o cara faz assim com a mão, assim, está dizendo positivo. Aleluia, Deus abençoe. Ou seja, o cara me amaldiçoa, eu digo Deus abençoe. O cara me persegue, eu ajudo, o cara vai me... Então isso aqui é que o amor dentro de você não pode morrer. Você não pode ficar magoado com alguém porque aquela pessoa disse algo para você, eu te oferi. Você tem que lidar com isso, tirar do coração e continuar mesmo. Tá? Mas com segundo nível, com medida, sabendo, não deixa te explorar. Essa que é a lição aqui. Depois a humildade no amor. Peça perdão e reconheça um erro ou sirva alguém em secreto. Às vezes a gente precisa se humilhar para consertar, principalmente em família. Às vezes tem alguém da família que nos pisa, arranca, né?
E você, por causa da outra pessoa, outro filho, outra família, você tem que dar um jeito de... Então isso é importante. É humildade no amor. Ó, me perdoa. Mesmo que você não foi que errou, né? Depois do sexto dia, conexão no amor. Procure restaurar um relacionamento ou conversar com alguém que está distante. E por último é o reino do amor, que nós vamos ver eternamente um dia com Deus. Coloquei tudo isso numa folha, passei rápido para vocês, mas se você tem dúvida, assista as lives anteriores. Mas a lição é, Deus espera que eu, você, Moisés, conheça Ele. Oséias fala assim, o profeta, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Ou seja, você tem que estar sempre conhecendo mais de Deus. Eu conheci esses primeiros atributos de Deus quando mais eu errei na vida. Eu fui o filho da minha família que mais errou, que mais aprontou. Eu aprontei de tudo que você pode imaginar, era criado no meio do mato, até meio selvagem. E aí, então, eu pensei lá na juventude, Deus não quer nada comigo. Não sabia como chegar. Mas quando me converti, cada ano eu começo a conhecer, e eu vi a misericórdia. Deus me atender na hora que eu estou super errado, ou seja, eu senti que não mereço. Então é isso aqui que é a lição que Moisés passa. Aleluia. Moisés vai lá em cima, e Deus diz para ele, ó Moisés, eu vou parafrasear, eu vou fazer aqui passar uma ideia que eu tenho, né? Está lá Moisés e está lá Deus. Fazer que nem um Noa, né? Deus está dizendo para Moisés que não vai perdoar o povo. Moisés sobe um monte, pede perdão, e Deus não perdoa, não perdoa. Mas, no fundo, Deus já tinha perdoado. Ele só queria que Moisés ficasse mais tempo com ele. Porque se ele conhecia o pecador antes de pecar, e assim mesmo aceitou, conhece ele depois de pecar, e assim mesmo não muda, ele continua sendo o quê? Amor. Então a lição final é essa. Se Deus julga alguém, castiga alguém, talvez 4 anos, 4 gerações, mas se ele abençoa alguém, é 1000 gerações. Então repita comigo. A bondade e a misericórdia de Deus é 996 vezes mais do que o seu castigo. 996 vezes mais. Então, olhe o tamanho da grandeza dele e olhe o tamanho das coisas que muitas vezes Deus nos disciplina, ó. Disciplina porque nos ama, disciplina para a gente não cair no buraco. Assim como o pastor, quando tem uma ovelha, as ovelhas fujonas lá em Israel, o que o pastor faz? A ovelha fugiu um dia, busca, coloca nas costas, e quando ele volta, coloca a ovelha, cuida dela, tal. Se ela fugir muitas vezes, ele pega o cajado e quebra uma das pernas. E aí a ovelhinha fica ali e não pode pular cerca mais. Quem vai dizer que esse pastor ama a ovelha? Olha, fala para os pastores, não fique fazendo isso aí na sua igreja, tá? Vai ser chamada igreja dos mancos. Aí não dá. Isso é ilustração. Deixa para Deus. Brincadeira, gente. Então, o pastor cuida da ovelha, conserta ela, para que ela não morra. Então hoje nós temos muito a agradecer a Deus. Amém? Diga muito a agradecer. E eu quero finalizar, vocês que ficaram até agora, se você quiser comprar esse livro, assistir em casa, quiser acompanhar, tem vídeos, tudo sobre isso, mas todo dia eu vou pincelar um pouquinho, mas vou prometer uma coisa para você. No final dessas lives, você estará melhor, mais brilhante, mais cheio da unção, e vai manifestar mais unção do que toda a sua vida. Se você incorporar esses atributos de Deus na sua vida e começar a agir como Deus, você será como Moisés, você estará brilhando.
Você vai irradiar Deus para as pessoas. Quem está dentro, diga aleluia. Quem quer fazer isso até o final, eu quero fazer uma oração agora e finalizar. Depois quero abençoar as pessoas que estão conosco. Mas agora apresente teus pedidos a Deus. Deixa eu ver se eu acho aí, João, aquela música do... Como é que é? Luiz Camargo, José de Camargo. Se converteu há pouco, ele canta um hino muito lindo. Então diga comigo, quando eu conhecer mais a Deus, diga comigo, Ele vai me atender mais as orações. Perdeu a música, João? Achou aí, não? Aí, garoto. Aqui, ó. Aleluia. Vamos juntos adorar. Levante suas mãos. Senhor, meu Deus. Quando eu, maravilhado, para pensar... Vamos começar de novo. Eu errei a música aqui. Mas você pode cantar certo. Se depender de mim, você vai ficar todo o tempo. Vamos lá. Senhor, meu Deus. Começa a louvá-lo, agradecer, reconhecer que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Quando você contemplar os céus, você vai ver quanto Ele tem de amor. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Você contempla as estrelas. Todo o universo não cabe o amor dele. Mas Ele decidiu dar a você o seu grande amor, a sua grande misericórdia. Quero que você coloque a mão no seu coração e juntos nós vamos orar. Amado Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse dia, Senhor, Shabat, queremos te agradecer pela vida e queremos dizer que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é grandioso, misericordioso, compassivo. O Senhor é extraordinário. O Senhor perdoa a iniquidade do homem. O Senhor conhecia o pecador antes e conheceu depois também. E o Senhor continuou sem mudar com ele. O Senhor é grandioso, pois manda todos os dias o sol para iluminar bons e maus. E nós queremos te adorar por isso. Te adoramos, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelas matas. Comece a agradecer. Obrigado, Senhor, pela pessoa do meu lado. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pela paz em nossa nação, enquanto outras estão em guerra. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, pelo alimento que comemos nesse Shabat. Obrigado, Senhor, pelo salmão, pelo azeite de oliva, pelas tâmaras. Obrigado, Senhor, por cada alimento. Obrigado pela tua presença. Eu te peço, Senhor, que abençoe agora, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Abençoe cada dia da semana. Mas o domingo, pastor, já começou o domingo, já foi abençoado. Mas declaro que nesse domingo vai ser o dia da manifestação do amor de Deus na sua vida. É o dia do amor.
Segunda-feira é o dia da Gevurá, justiça, da corrida, da guerra. Mas o terceiro dia, na terça-feira, a harmonia. E na quarta-feira vem a vitória. E nós então contemplaremos a glória de Deus. Peço agora que você apresente a Deus teus pedidos. Senhor, cada pedido de oração nesse dia, te peço que seja atendido. E prometemos que cada pedido atendido nós vamos te louvar, te glorificar, te bendizer. E vamos testemunhar. Faça uma promessa para Deus, que você vai compartilhar, que você vai contar, que você vai dizer para os seus amigos que você está sendo abençoado. E vai também convidá-lo para ser abençoado. Diga que assim seja. Bem forte, que assim seja, que assim seja. Estamos aí com 43 minutos, foi rápido, né? Graças a Deus. Pastor Everaldo Costa está com a caravana prontinha já. Aí em Santa Catarina, Deus abençoe o senhor e toda a sua equipe. A Adriana, Lourdes Silva, Cristiane Toso, intercessora de fogo, Deus abençoe. Fabinho Queiroz, homem de Deus, toda a sua família, sejam abençoados. Nós também te amamos, profeta. Obrigado, profeta. Tânia já está na brecha diariamente. Grupo das parteiras de oração, Jô Carneiro, em nome de Deus te abençoe. Ricardo, Deus te abençoe. Pastor Rodrigão, Deus te abençoe. Luciano Paulo, louvado. Pastora Adria, Rodrigão e pastora Adria, Deus abençoe. Os queridos de Lisboa, Portugal, Deus abençoe. Os queridos amados de Portugal, Luciano Stefanello, Cristiano Toso, louvado seja Deus por sua vida. Esse ano na escola, nosso alinhamento profético desse ano, nós vamos ungir pela primeira vez o povo que estará lá com óleo, o óleo produzido no Monte das Oliveiras do Brasil. Este óleo das oliveiras, meu Deus, que tremendo isso. E eu quero ungir aqueles que vão servir a Deus. A unção vem para servir a Deus, para trabalhar para Deus. Quantas pessoas tinha no monte hoje, preparando o monte, trabalhando no mutirão lá, a pastora Mara está por aí? Vamos ver quantas pessoas tinha. Então escute o que eu vou fazer e chamar você. Eu quero convidar você para os próximos dias, nós alcançarmos milhares de pessoas com essas lives. Faz muito tempo que eu não vejo pessoas pregando sobre Deus. As pessoas sabem os mandamentos, sabem as bênçãos de Deus, sabem tudo sobre unção, sabem tudo. Mas pouca gente sabe do caráter de Deus. Poucas pessoas entendem do caráter de Deus. Então, querida pastora Bianca, Deus abençoe. E Selma, Deus abençoe. Os queridos estão... Então, diga comigo, eu vou trabalhar para Deus. Eu quero convidar você. Tem várias pessoas que me ajudam a publicar todo dia no seu Instagram. Coloca lá o banner da live. Então, todo a sua lista de contatos vai estar recebendo e pode vir participar da live. E hoje eu falei para a minha equipe, eu vou dar um presente para vocês que estão fazendo isso amanhã. Você vai publicar o banner lá na capa e você vai mandar para mim na live, escreva o seu nome e o seu contato. Eu vou pedir para o pessoal do escritório fazer alguma coisa que dê para todo mundo dar um desses livros. Se você gosta de outro, eu tenho mais de 30 livros que não foram publicados. E, inclusive, tem um livro que eu acho assim, fantástico demais, As Emanações na Vida de Jesus. Eu falo cada emanação de cada dia, Jesus praticando. Jesus praticou esses exercícios aqui. Então, por isso é tão importante, tá bom? Então, Shabbat Shalom para vocês, queridos. Dê um abraço na família. E até amanhã, se Deus quiser, nós voltamos com mais uma live. Aleluia. Fique com Deus aí. E um grande abraço.
Em nome de Jesus, vamos ouvir mais. Pastora Tamara, Deus abençoe, Fabiano, Luiz Romão, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esse dia tão especial. Coloque seu nome aí com letras maiúsculas, caixa alta. Eu quero abençoar você. A Denise Lopes, Deus te abençoe. Aleluia. A Cristiane, Mauro Chaves, Deus te abençoe. Maiara, Deus abençoe. Isabela Boyer, Josi, Deus te abençoe. Simoninha Ferraz, Rosimeire, Luiz Eduardo, Regina e família, Rosemary, Maiara, Guranópolis. Deus abençoe você, as tuas orações aí na cabana. A Cris, Marielle, glória a Deus. Deus abençoe a Tânia. Muito obrigado pelas suas orações. Rodrigão, fica com Deus. Um grande Shabat para vocês. José, Gabi, Miguel, Deus abençoe. Sônia de Franceschi, minha irmã querida do coração. Casa do Leão, Cristiane Toso e Davi, Deus abençoe. Zenir, louvado seja Deus. Sônia, Gelson, Aline, Deus abençoe. Família Engel, Deus abençoe. Disse, pastor Guilherme Andrade, grande filhão. Giza Menezes, Gabriel, Mário Passos, Manaus, Arlima, Lourdes, Gabriel e Samuel, Jossi, aleluia, aleluia. Luciana, Deus abençoe. Renato Pinturas, Deus te abençoe. Rita Melo, Edileuza Raimundo, Lucas Pereira, Élida, Fabiane Ribeiro, Deus abençoe. Família Andrade, Tatuí, Osvaldo, Cristiane, Arthur, Lourdes, aleluia. Moralice, Minas Gerais, Deus abençoe. Fica com Deus aí, uma semana super mega abençoada para vocês. Olha, o vento começou a soprar forte aqui. Obrigado, profeta. Também te amo, amo toda a tua família, toda a igreja. Esperando vocês com uma unção poderosa. Moralice, Minas Gerais, Ivone Mer e filho, Arthur, Juliana dos Estados Unidos. Deus te abençoe, Juliana. Em nome de Jesus. Apóstolo Luiz Romão, os irmãos dos Estados Unidos aí, compartilha essa live com os queridos americanos, para eles possam receber essa bênção também, tá? Contando os dias aqui. Kátia Lima, Deus te abençoe. Ó. Comente e receba no seu direct. Tatuí, São Paulo, Deus abençoe. João Pedro, querido João Pedro. Família Soares, André, Alex, Melquisedeque, Luca, Ana, Carmen, Luciana, Selene, aleluia, louvado seja Deus. Fique com Deus então. Doroteia, Sena, Manaus. Então, fique com Deus, uma grande alegria estar com vocês. Bom descanso, medita. Vou postar daqui um pouquinho os textos para vocês. E se você quer a aula completa, você entra na Escola Profética, ou EPOM, ok? Graças a Deus. Simara pede oração da família, amém? Vamos orar sim. Sou um servo de Yahvé. Pedro, Deus te abençoe, Pedro. Espero vocês lá. 18 e 19. Roraima, Doraci, Roraima, que lugar de Roraima aí?
Contagem, Deus abençoe. Ó, fiquei feliz de ver pessoas de Tatuí aqui. Não, Tatuí, essa mesmo. Aleluia, amém. Então, vamos enviar, convidar esse pessoal. Vou pedir para você pegar o número aí e você pode entrar no nosso grupo, que nós enviamos as mensagens diárias. Aí é mais fácil você saber quando é a live amanhã às 18 horas, outra vez. E dia 18 e 19 nós vamos abençoar ao vivo. Então dia 18, 19, dia 19 será dia 18, né? Será ao vivo e a cores. Essa bênção especial ao vivo. Muita unção, te prepara. Dione Belo Horizonte. Olha, a Cartinha Lima está no grupo. Então vamos deixar o número do grupo aqui. Guarulhos. Tatuí, São Paulo, o senhor conhece? Conheço. Donizete, interior de São Paulo. Então, Shabbat Shalom, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.